Este é o momento. Os números na tela continuam piscando, e este trader chinês está prestes a descobrir se perdeu tudo o que tinha em uma única operação ou se conquistou uma fortuna para gerações. O número naquela tela é 120 milhões de yuans. Ele conseguiu isso em 18 meses. Ele começou com 50 mil. O nome dele é Fu Haitang. Ele é um criador de porcos da província de Shandong. Ele saiu da escola aos 15 anos. Ele não tem terminal Bloomberg, não tem modelo de risco, não tem fundo por trás dele. O que ele tem é um hatchback Cherry usado, um caderno espiral e um modelo para negociação. Isso levou 9 anos, 3 milhões de yuans do dinheiro de outras pessoas e o limite da própria vida dele para criar. Ele está nisso há 4 anos. 4 anos lendo, estudando, construindo uma teoria na cabeça sobre como os mercados de commodities realmente funcionam. E a teoria é boa. Ele tem certeza disso. Em 1999, Fu Haitang pega 50 mil yuans, as economias da família, tudo, e abre uma conta de negociação de futuros. Ele dura menos de 1 ano. Essa é a decisão que ele toma na primeira semana e nunca descumpre. Seja o que estiver carregando, ele carrega sozinho. A esposa dele não vai saber o quão ruim está. As crianças não vão saber de nada. Ele chega em casa, sorri, passa a comida e é um marido e pai. E é para isso que serve um marido e um pai. O primeiro empréstimo é fácil. As pessoas querem ajudar. O segundo é mais difícil. No quinto empréstimo, já não servem o chá tão rápido como antes. Uma dívida como essa não fica só no livro caixa. Ela aparece na forma como as pessoas te cumprimentam na rua. Ela faz você parar de bater em certas portas. Em 2003, ele já pegava dinheiro emprestado a 12%. Em 2005, 24%. Ele perde tudo. Toda vez. Em 2008, Fu Haitang deve quase 3 milhões de yuans para cerca de metade das pessoas que ele já conheceu na vida. E em algum momento desses anos, ele mesmo disse isso claramente. Do jeito que um homem fala sobre um lugar de onde mal conseguiu voltar, fica ainda mais sombrio que isso. Ele chama o mercado futuro de um negócio que não é para seres humanos, um negócio para demônios, e mesmo assim, ele não para. Porque ele não consegue largar uma pergunta. A teoria está certa, ele tem certeza disso. Reduza um preço abaixo do custo de produção. Mantenha o preço baixo por tempo suficiente e os produtores desistem, a oferta colapsa e o preço inevitavelmente volta. A lógica é clara. Então, por que ele perde? No 8º ano, ele finalmente entende. Ele não está perdendo porque a teoria esteja errada, mas porque os dados estão errados. Os relatórios do governo usados nas negociações dele estão sempre desatualizados em relação ao que ocorre no campo. Quando os números mostram o que ele previu, o mercado já mudou, o dinheiro já foi ganho. A verdade nunca esteve em um relatório, ela está no campo, no rosto de um fazendeiro que decidiu que este ano não vale a pena plantar. E essa verdade só está disponível para um tipo de pessoa. O tipo que se levanta e vai olhar. No outono de 2008, o alho não vale nada. O preço pago ao produtor caiu para 7 centavos por jin. Custa ao agricultor mais de 1 yuan para cultivar esse mesmo jin. Custa mais para arrancá-lo da terra do que eles conseguem vender. Então eles não arrancam, deixam apodrecer. 3 milhões de yuans do dinheiro dos outros nas costas dele, quase sem dinheiro para combustível. Ele desliga as telas, entra no carro e dirige em direção aos campos. Quando termina, ele já percorreu quase 40 mil quilômetros pela terra do alho, com o próprio dinheiro pagando pela gasolina com quase nada. O que ele descobriu é que o plantio caiu 1/3, a produção caiu ainda mais. O suprimento do próximo ano, quase pela metade, e os números oficiais do governo ainda mostram que está tudo bem. Os dados ainda não refletem o que está apodrecendo nos campos. Isso não vai mudar por mais uma temporada. Investidores inteligentes veem o alho barato e não ligam. Alho barato permanece barato, como mostram os números. Fu Haitang acabou de passar por esses números. Ele sabe que eles já estão errados. O vírus foi o estopim. Mas Fu Haitang passou o outono anterior mapeando a pólvora. O contrato atinge o limite máximo, ou seja, chega ao aumento máximo de preço diário permitido e a bolsa congela ali. Então isso acontece de novo no dia seguinte. E assim, dia após dia, o preço bate no teto. Compradores desesperados.
Nenhuma oferta em lugar algum. Ele retira seus lucros em blocos. 6 milhões de yuans empilhados de verdade. Há 9 meses, o homem tinha 3 milhões em dívidas. Ele não comemora nem se importa com os vizinhos de quem pegou o dinheiro emprestado. Ele não sai para jantar. Ele abre o caderno em uma página nova. Já escreveu uma palavra no topo: algodão. A próxima negociação começa do mesmo jeito que todas as outras. Não em uma tela, em uma conversa. Ele está levando um parente para casa. Nada de incomum, um favor. 30 minutos na estrada do interior. Quando o homem menciona que o plantio de algodão caiu este ano, os fazendeiros estão migrando para o milho. Preços melhores. Vilarejos inteiros abandonando o algodão. Fu Haitang não fala muito. Ele guarda essa informação. No caminho de volta, ele para em uma pequena loja de suprimentos agrícolas à beira da estrada. Ele pergunta para a mulher atrás do balcão como está a venda dos tecidos de algodão. Ela nem levanta os olhos da televisão. Péssimo, ela diz. Ninguém está plantando algodão. Ele olha para as prateleiras dela, cheias, intocadas, sai sem comprar nada, volta para o carro e fica sentado por um momento. Ele segue de carro para o sul, rumo à região do algodão. Lá, vê a mesma situação descrita por Garlic, mas em escala maior. O plantio caiu quase 40%. O cultivo de uma tonelada de algodão custa cerca de 13 mil yuans, mas o mercado paga menos. Os agricultores não estão só reduzindo, estão desistindo totalmente. E do outro lado da equação, as fábricas têxteis da China estão funcionando dia e noite, consumindo mais algodão do que quase qualquer outro país do mundo. A demanda não está diminuindo, a oferta está desaparecendo, a escassez está chegando, ele tem certeza disso. Ele aposta na alta do algodão em meados de 2009, totalmente carregado a 13 mil yuans por tonelada, e é aqui que o comércio do alho e o comércio do algodão se separam. Com o alho, ele enfrentou um mercado adormecido que não percebia. Com o algodão, enfrenta o governo chinês. A China possui a maior reserva de algodão do planeta, milhões de toneladas armazenadas em depósitos estatais, guardadas especificamente para situações como essa. Sempre que o preço começa a subir demais, Pequim abre as portas e inunda o mercado até o preço cair. Esse tem sido o mesmo roteiro há 20 anos, e todo trader profissional do país sabe disso. Você não aposta na alta do algodão, não de verdade. Não quando o governo mais poderoso do mundo está ali com um oceano de algodão pronto para afogar qualquer um que tente. Todo trader com quem ele fala diz a mesma coisa: não faça isso, você vai se dar mal. Mesmo assim, ele faz. E o governo faz exatamente o que todos avisaram que ele faria: 200 mil toneladas de algodão da reserva estatal despejadas no mercado de uma só vez. Ele fez o único cálculo que ninguém mais está fazendo. Ele calculou quanto algodão realmente existe nesses armazéns estatais, cruzando dados de importação, números de produção e registros de liberações da última década. A resposta que o mercado não está vendo. As reservas são grandes, mas são finitas, e cada tonelada que Pequim libera é uma tonelada que nunca mais poderá liberar. O governo não está produzindo algodão. Está escoando o restante de um estoque para um país cujos campos pararam de produzir. As reservas são uma barreira, ele consegue enxergar o outro lado dela. Pouco antes do Ano Novo Chinês, quando o mercado está funcionando com equipe reduzida e quase todo mundo já foi para casa para o feriado, enquanto ele ainda está vendendo e sua posição ainda está muito negativa, Fu Haitang compra mais algodão, sem só se manter firme nem esperar a situação passar, mas contra-atacando o Estado em um mercado quase vazio, enquanto todo profissional na China acha que ele perdeu a cabeça. Em 2011, a história já tinha se espalhado por todos os pregões da China. O criador de porcos que transformou 50 mil em 120 milhões. Ele é convidado para palestrar em conferências. Ele vai, explica exatamente o que fez. Sem gráficos, sem modelos, apenas um homem que percorreu 40 mil quilômetros e conversou com agricultores. Algumas pessoas nessa sala sorriem. Não de forma maldosa, mas daquele jeito com que se sorri para algo que você decidiu que não se encaixa bem ali. Ele vê os sorrisos, não diz nada, e então o mercado se volta contra ele. 2011 não sai do lugar. 2012 devolve um pouco. 2013 tira mais. E então 2015 vem para levar tudo. Ele está comprado em soja e algodão, pesado, do jeito que sempre opera quando tem certeza. Mas o mercado de baixa que chega não é uma queda que ele possa esperar passar. É o mundo inteiro decidindo de uma vez só que ele está errado,
Ele perde 30 milhões nessas posições. E ele faz a única coisa que passou a carreira inteira vendo destruir outros traders. Ele tenta recuperar tudo rapidamente. Ele compra minério de ferro e vergalhão, com raiva, impaciente para recuperar tudo de uma vez. Mais 20 milhões se vão. No final de 2015, o homem que tinha 120 milhões fica com 15. Queda de 85%. Quase tudo o que ele construiu ao longo de 9 anos de sofrimento virou quase nada em 12 meses. E aqui está o que torna isso pior do que os anos de dívida. Naquela época, ele era um ninguém perdendo no escuro. Agora ele é a lenda. Toda a indústria viu ele subir. E agora toda a indústria está vendo ele cair. As mesmas pessoas que sorriam para ele nas reuniões agora falam isso abertamente. Ele teve sorte com o alho, sorte com o algodão, e a sorte sempre acaba. Pela primeira vez desde que entrou naquele carro em 2008, Fu Haitang precisa se perguntar algo que encerra a carreira de muitos traders. E se eles estiverem certos? E se nunca foi um sistema? E se ele enganou a si mesmo e a todos os outros e foi sorte o tempo todo? Ele abre o caderno e volta para a única coisa em que sempre confiou. E o que o caderno diz para ele, no fundo do pior ano da sua vida, é a coisa mais estranha. Diz para ele ser feliz. Coque a 580 algodão, carvão a 280, algodão a 9.600, vergalhão a 1.600. Todas as principais commodities na China estão sendo negociadas abaixo do custo de produção. Ele já esteve em campos assim e sabe exatamente o que isso significa. Ele liga para uma sala de investidores e diz que o mercado de commodities está em um fundo de geração única. Ele sorri em aquele sorriso. Em janeiro de 2016, Pequim faz o que apostava há 2 anos, reforma do lado da oferta. Feche as minas que dão prejuízo, encerre as usinas moribundas, corte a produção que vem sangrando o país inteiro. É a confirmação oficial de tudo o que os campos vinham lhe dizendo. E isso acende o estopim para a sequência mais extraordinária da vida dele. Ele começa com farelo de soja, sobe e ele pega o lucro, reinveste em minério de ferro. Minério de ferro sobe ainda mais. Ele pega esse lucro e reinveste em algodão, algodão em vidro, vidro em borracha, depois em todo o complexo negro de carvão, coque e aço. Cada vitória financia uma aposta maior. 15 milhões permitem manter uma posição que rende 30. 30 vira 80, 80 vira 200. A mesma bola de neve que enterrou ele na descida, agora está correndo para o outro lado, sem nada na frente. No fim de 2016, um ano depois, ele estava falido e humilhado, dizendo para uma sala às gargalhadas que o mercado já tinha atingido o fundo. A conta de Fu Haitang tem cerca de 1 bilhão de yuans, um retorno de 70 vezes em um único ano. Com o próprio dinheiro dele, cada yuan de risco é dele mesmo. O homem que acabou de fazer isso é um criador de porcos de 50 anos de uma vila muito pobre, que há 8 anos estava com uma dívida de 3 milhões de yuans e pensando em tirar a própria vida. Os contratos futuros de maçã existem desde dezembro de 2017 e com apenas 4 meses são os primeiros negociados no mundo. Eles estão a 6.000 yuans por tonelada. O consenso é de excesso de oferta, maçãs demais, os preços vão cair, todos os modelos dizem isso. Os modelos não assistiram a um vídeo de agricultores acendendo fogueiras em um pomar às 2 da manhã para proteger as flores de uma geada que nunca deveria ter vindo. Fu Haitang verifica os dados meteorológicos de Shanxi, Gansu e Shanxi, o coração da região das maçãs da China. Uma frente fria passou pelas 3 províncias naquele fim de semana. No exato momento em que as árvores estavam em plena floração, a colheita de maçãs de 2018 não vai ser apenas reduzida, ela vai desabar. Ele se hospeda no hotel mais próximo, senta-se à escrivaninha e passa a noite escrevendo o limite de alta de cada contrato de maçã na bolsa de Zhengzhou, um por um, à mão, para saber exatamente quanto vai custar se cada ordem for executada ao preço máximo. Pela manhã, a página está coberta. Ele circula o total no final. Olha para ele, nenhuma vez. Na manhã de segunda-feira, o leilão começa. Ele faz lances no limite máximo em todos os contratos da Apple no painel, a conta inteira, cada yuan. Cada ordem é executada. Os futuros da Apple vão de 6.000 yuans por tonelada para 12.626. Em um único mês,
O volume de negociações desse único contrato supera toda a colheita anual de maçãs da China. Todo gestor de fundo que previu excesso de oferta ficou do lado errado. Ele fecha a posição, fecha o laptop. 3 operações, 3 mercados completamente diferentes. O mesmo método por trás de cada uma delas: encontrar o que está sendo vendido por menos do que custa para produzir, esperar os produtores desistirem. Estar lá preparado quando o preço não tiver outro caminho a não ser subir. Isso não é mais uma questão de sorte. Isso é um sistema, e um sistema é muito mais perigoso do que uma negociação de sorte. Todas as manhãs ele ainda entra no carro, ainda dirige, ainda conversa com os fazendeiros, ainda anota tudo no mesmo tipo de caderno que ele usa há 30 anos. Porque a única lei por trás de tudo isso nunca mudou. Um preço abaixo do custo de produção de algo não pode permanecer assim para sempre. Ele chama isso de Tiandao, o caminho do céu, a lei que não se curva para ninguém. Ele venceu os traders mais inteligentes da China. Ele derrotou um governo. Ele superou 9 anos de dívidas e 1 ano de destruição e voltou das 2 vezes. Quando perguntam a ele como um homem com ensino fundamental e um carro usado conseguiu fazer o que salas cheias de doutores não conseguiram, ele sempre responde a mesma coisa: eu só fui lá e olhei.